Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós recebemos o Dr. Carlos Henrique Gomes Bueno, delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Pará de Minas. Ele vem ao nosso programa hoje falar sobre os crimes cometidos durante a pandemia de Covid-19. Então, mãos à obra, seja bem-vindo mais uma vez ao Observações. Em 2020, fomos surpreendidos com a pandemia de Covid-19, mas nem por isso os crimes deixaram de ocorrer. Para saber quais são esses crimes e como eles foram praticados durante o isolamento social, não só em Pará de Minas, mas também aqui na nossa região, nós recebemos hoje aqui no Observações, como eu disse na abertura do programa, o delegado responsável pela 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Pará de Minas, Dr. Carlos Henrique Gomes Bueno. Além de falar sobre os crimes, ele vai falar também sobre a prevenção aos crimes mais cometidos dentro de casa. Então, Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para falar sobre esse assunto da criminalidade que mexe com tantas pessoas, né? Eu que agradeço estar aqui na TV novamente, né? A TV sempre é uma parceira da Polícia Civil na divulgação das ações. E vamos falar como foi a criminalidade durante a pandemia. Então, vou começar o nosso programa hoje te perguntando o seguinte: qual que é o balanço que você faz, principalmente desde março, né, meados de fevereiro, março, quando começou a pandemia, né, e até agora, os crimes aumentaram, diminuíram? Como que ficou a questão da criminalidade aqui na nossa região? Bom, recentemente a Polícia Civil divulgou um levantamento do primeiro semestre do ano de 2020 e nesse levantamento ficou constatado que os crimes violentos, de maneira geral, como os crimes de homicídio, homicídio tentado, roubo, latrocínio, que são os crimes que impactam a sociedade de uma forma mais dura, eles todos tiveram redução em relação ao primeiro semestre de 2019. Houve alguns outros crimes que houve o aumento, né, como a gente cita o caso infelizmente, de feminicídios, né, casos de violência doméstica. Mas, de modo geral, a criminalidade teve uma redução. Não se sabe, ainda não tem um estudo aprofundado sobre a questão da pandemia ter impactado diretamente esses números, já que o número de pessoas nas ruas, o fluxo de pessoas, de modo geral, também diminuiu. Mas, com certeza, a pandemia ali entre os meses de março e abril influenciou diretamente a redução desses números. Menos pessoas nas ruas, os ladrões, bandidos e tudo mais, indivíduos aí, ficaram também dentro de casa? A conclusão é essa? Na verdade, já de algum tempo para cá, né, em razão da própria política de segurança pública adotada do governo estadual, a política de integração das polícias, ela vem causando um impacto bem significativo na redução da criminalidade. Haja vista esses crimes de natureza violenta, a gente citou até agora há pouco, questão inclusive de explosões de caixas eletrônicos, tem diminuído de modo geral. Mas a gente acredita que a pandemia também teve esse impacto, porque muitas das vezes também havia baixo número de vítimas nas ruas também, né? E como não se sabia também muito sobre a questão do vírus, como que ele impactava, principalmente no início, o isolamento social foi mais intenso, né, nos meses de março e abril. Depois houve um certo relaxamento, mas isso com certeza impactou nos números. E com relação às ações desenvolvidas, a gente sabe que a polícia tem feito aí muitas operações de combate ao tráfico de drogas, ao armamento também. Então, quais foram as principais ações realizadas neste ano de 2020, mesmo com a questão da pandemia? Nós tivemos algumas ações muito importantes, principalmente no combate aos tóxicos entorpecentes, né? Recentemente, inclusive na cidade de Papagaios, houve uma grande apreensão de drogas, fruto da investigação da Polícia Civil lá em Papagaios, aproximadamente 10 quilos de cocaína que foram apreendidos. Recentemente também a Polícia Civil realizou naquela região, envolvendo também Papagaios, outras cidades como Pompéu, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio do Ministério Público, uma grande operação policial que culminou aí com a prisão de 30 e poucas pessoas e no final do inquérito policial o indiciamento de mais de 50 pessoas. Então foram ações pontuais, né, investigações que culminaram aí
nessa prisão desses indivíduos infratores. Além disso, recentemente também a Polícia Civil concluiu aí vários inquéritos policiais de tráfico de drogas e com isso realizou a incineração aí de 36 quilos de drogas, né, uma quantidade considerável, fruto das ações tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar na região e que com certeza tem um impacto muito significativo na criminalidade. Com relação ao tráfico de drogas, diminuiu também na pandemia ou não? Pelo contrário, pelas pessoas mais em casa, aumentou? Os números de tráfico de drogas, eles têm uma tendência diferente dos números de violência, porque quanto mais ocorrências de tráfico de drogas, significa, na verdade, que a polícia está trabalhando mais, né? Tanto no combate ao uso quanto no combate ao tráfico. Então, a gente vê um incremento dos números de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, mas não só o número quantitativo. A gente tem visto bastante a melhoria da qualidade das prisões. Então, hoje nós temos, por exemplo, prisões em flagrante, em que a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, tanto pela Polícia Civil quanto pelos outros órgãos, pela Polícia Militar também, e também o número de presos elevado com os inquéritos policiais pontuais, com aquelas investigações em que há desenvolvimento de provas que às vezes resultam na conclusão do inquérito policial de modo mais rápido e de modo a trazer para o judiciário um conjunto de provas que vai resultar consequentemente na condenação desses indivíduos. Além do tráfico de drogas e da violência também doméstica, qual outro crime ou quais outros crimes aumentaram aí durante a quarentena? O crime de estelionato é aquela fraude na qual o suspeito ele tenta ludibriar a vítima para oferir algum tipo de vantagem. Famoso golpe. É o golpe, né? Então ele usa de um ardil, de um artifício para induzir a vítima a erro e assim angariar o fruto, né, do crime, né? Angariar o lucro com o crime. Diferentemente do furto, né, em que há uma ação positiva dele, em que ele subtrai. Muitas das vezes o golpe ele conta muito também com a colaboração da vítima, né? A Polícia Civil divulgou uma cartilha, nós divulgamos bastante aí, mostrando às pessoas os tipos de golpes que são aplicados e como tentar evitá-los, né? Então a gente percebe que durante a pandemia, um aumento significativo no número de ocorrências de estelionato, principalmente através da internet. Houve muitos casos de golpes no pagamento do auxílio emergencial, né? E a gente destaca aí que algumas operações têm sido feitas já para tentar localizar essas quadrilhas e efetuar as prisões. E aqui em Pará de Minas, recentemente, nós tivemos um caso semelhante com a prisão de 3 suspeitos que ludibriaram a vítima num esquema de compra e venda de veículos, né? E quando eles retornaram a Pará de Minas para tentar concluir o golpe, os policiais, os investigadores perceberam que se tratava de uma fraude quando havia o processo ali no setor de transferência de veículos e esses suspeitos estavam em Pará de Minas para concluir o golpe. Então esses 3 suspeitos foram presos e o veículo foi recuperado para a vítima também. E vale ressaltar que as pessoas também precisam ficar alertas, né? A gente sabe que vai ter aí agora, nessa última parte do ano, nesse último quadrimestre, né, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma maior concentração de dinheiro. A gente sabe aí que o auxílio emergencial vai ser prorrogado, final do ano chegando também, 13º aí sendo adiantado também pelas empresas. Então, muito dinheiro na praça pode ser mais chamariz aí para golpes, né? Com certeza. O que a gente percebe é que, às vezes, a vítima ela se sente atraída por uma facilidade. A gente sabe que no mundo moderno não existe facilidade, preços de veículos, por exemplo, um preço muito abaixo do mercado, você pode ter certeza, ou o bem está avariado de alguma forma, né, ou se trata de um golpe. Então eles usam dessa isca para atrair a vítima e nesse momento ocorre o golpe, ocorre a subtração patrimonial. E como que as pessoas devem fazer devem lidar com isso? Porque a gente sabe que muitas pessoas ali atendem o telefone, aí tem a questão do sequestro também, o falso sequestro, isso. Ficam apavoradas e acabam às vezes dando informações, fala, você está com meu filho, né? Qual que é o nome dele? Acaba falando o nome da pessoa. Então tem que ter um cuidado a mais com isso também, né? Tem que ter calma, a gente orienta as pessoas a terem cuidado, principalmente com e-mails que são recebidos, que hoje você recebe o e-mail através do telefone celular, você recebe mensagens, né, pelo aplicativo
pelos aplicativos de troca de mensagem. Então, isso quando a pessoa clica, às vezes, num link desse, ele é direcionado para algum site falso e acaba ocorrendo o golpe. Nós tivemos uma prisão em flagrante, também recente, não foi em Pará de Minas, mas foi interessante, porque a vítima sabia, quando começou a conversa com o suspeito, que se identificava como funcionário de banco, ela notou que se tratava de um golpe, talvez até por já ter conhecido alguma das cartilhas que são divulgadas, e acionou em outro telefone a investigadores da Polícia Civil de uma delegacia. Esses investigadores, então, passaram a orientar a vítima, aí ela passou a ludibriar o golpista, né? E aí os policiais, então, conseguiram efetuar a prisão dele em flagrante. Então, a gente orienta as pessoas, vítima de um golpe ou tentativa de golpe, informar imediatamente a polícia, registrar a ocorrência policial para que a gente possa tentar dar início às investigações. Ok, doutor Carlos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta tem mais bate-papo aqui sobre a criminalidade em Pará de Minas e região. Fique por aí, Observações voltam em instantes. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Sou Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços do mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro.
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo o Dr. Carlos Henrique Gomes Bueno, ele que é delegado responsável pela 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Pará de Minas e está aqui hoje no Observações falando sobre os índices de criminalidade durante a pandemia de Covid-19. Bom, doutor Carlos, no último bloco nós vimos aí, nós falamos aí sobre a questão dos diversos crimes que a Polícia Civil atendeu durante toda a quarentena e agora nós vamos ver um VT onde a Polícia Militar conta pra gente quais foram as principais ocorrências atendidas de março até agora. Vamos ver. Ano passado a gente terminou, em primeiro lugar, como foi divulgado tanto pela TVI quanto pelas outras imprensas aqui da cidade, no ranking da redução do crime violento. Então a gente tinha esse desafio para o ano de 2020. Aí veio a pandemia e isso beneficiou em partes a Polícia Militar, mas também o trabalho que foi feito do Serviço de Inteligência e a intensificação das operações continuou com essa redução. A gente hoje está com uma redução do crime violento de mais de 30%, comparado também com o ano passado, e também dos crimes de furtos. Esse a gente pode se dar um pouco, as pessoas estarem mais em casa, então diminuiu aqueles furtos, aqueles arrombamentos à residência. Em contrapartida, nós vimos aí a liberação de muitos recursos por parte do governo federal e, consequentemente, uma maior movimentação financeira nos bancos. Isso aí, com relação às saidinhas de banco, aqueles crimes também de estelionato, claro, os golpes que a gente fala na rua, aconteceram bastante, aumentaram este ano? Não, a gente não teve nenhum registro na nossa unidade de furtos, a saidinha de bancos ou aqueles golpes também que as pessoas davam, né, na fila de falso bilhete, ou o crime do sapatinho, que é aquele que sequestram o gerente do banco, e a gente fez uma aproximação com os bancos. A gente trabalha em conjunto essa segurança, pega as informações com ele, pessoas suspeitas nas proximidades do banco são repassadas de imediato para a gente. E agora está vindo também a implantação do Olho Vivo, né, que vai auxiliar também nessa busca de dados, no monitoramento de pessoas suspeitas nesses locais. Então a gente não teve nenhum registro desse tipo de crime aqui na unidade este ano. Vale ressaltar que muitas pessoas, podem ter a sensação aí de segurança ao ver as polícias na rua. Então, um esquema aí, para atender não só Pará de Minas, mas as cidades do entorno, também foi montado aí nesta época do ano? Isso, o policiamento continuou, incessante. A gente continua com as operações, tanto nas cidades vizinhas, quanto aqui na cidade de Pará de Minas, nessa busca, cada vez mais na redução do crime, e a gente conta sempre com a participação da sociedade, que nos auxilia muito na denúncia 181, que é o Disque Denúncia Unificado, que a pessoa não precisa se identificar e ela passa as informações de pessoas ali que estão com objetos ilícitos ou traficando drogas, e a gente vai lá e faz o nosso serviço e realiza a prisão e apreensão desses objetos. Bom, nós vimos aí, doutor Carlos, que a Polícia Militar, a Polícia Civil agiu em várias atividades aí, mas um crime que tem subido bastante os índices nos últimos tempos e que tanto a Polícia Militar, tanto a Polícia Civil tem atendido demais são as agressões físicas e principalmente dentro de casa. Como que ficou essa situação durante a quarentena, onde todo mundo estava dentro de casa, os nervos à flor da pele, o estresse altíssimo, principalmente por conta de não poder trabalhar, de não poder sair? As agressões físicas, é constatado então que aumentaram? Bom, de modo geral, no Brasil, nós observando os números em relação ao ano de 2019, houve um aumento sim. Tá? Isso tem várias justificativas. A pandemia, com certeza, influenciou diretamente no aumento desses números. Mais pessoas em casa, como você disse, às vezes até sem trabalho. Muitas das pessoas perderam o trabalho e, em razão disso, tiveram que retornar para as residências. Os filhos dentro de casa em razão da falta de aulas, tudo isso agiu como um combustível para o aumento dessas tensões familiares. E também a própria questão da pandemia, que gera um nervosismo às pessoas que estavam conhecendo uma nova doença, estavam ali sem saber exatamente quais seriam as consequências diretas desse vírus. Então isso com certeza impactou, influenciou o aumento desses números.
E como que ficaram as denúncias? Porque nós vimos aí que a Polícia Civil em certos dias não estava atendendo presencialmente, até mesmo para assegurar ali a saúde de todos os servidores públicos. Então como que ficou a questão das denúncias, como que elas foram feitas? Pode ter tido também pessoas que não fizeram denúncias porque achou que a delegacia não estava funcionando. Cientes disso, né, a polícia trabalha 24 horas, né? Ciente dessa dificuldade, né, das pessoas não poderem sair de casa, o atendimento presencial da delegacia também foi restringido por causa da pandemia, os canais de denúncia foram ampliados. Então, os Disque Denúncia, tanto o Disque 100 quanto o Disque 181, receberam muitas denúncias de agressões físicas e violência doméstica. A Polícia Civil, então, no âmbito da delegacia virtual, ela criou dentro da delegacia virtual a possibilidade da vítima de violência doméstica registrar a ocorrência tanto de ameaça quanto de lesão corporal na própria delegacia virtual dentro de casa. Então, a partir daí, ela pode, inclusive, fazer o requerimento de medidas protetivas no âmbito virtual. Essa delegacia ela entra no sistema da Polícia Civil normalmente como um REDS, uma ocorrência normal, e é analisada pelo delegado de polícia. Então, os canais foram, na verdade, ampliados para possibilitar esse tipo de denúncia pela vítima, pela mulher. E os casos de Lei Maria da Penha não é somente como a gente acha que é, né? Os tradicionais, onde o marido bate na esposa. Pode ser entre filhos, e pode ser entre irmãos, filhos e pais, também, né? Esposo e esposa, cônjuges, inclusive também a questão homoafetiva, né? Recentemente eu fiquei sabendo que houve isso também. Com certeza. A Lei Maria da Penha é uma lei muito moderna, né? E ela, por ser uma legislação moderna, ela já traz ali os princípios constitucionais, principalmente o princípio da igualdade, né? E ela não restringe a aplicação para nenhum caso. Inclusive, ela prevê expressamente que ela se aplica independentemente da definição de gênero. Portanto, ela é voltada para a aplicação para a defesa da mulher, que no caso daquela relação, às vezes pode se sentir subjugada e não ter os meios de defesa próprios para requerer ajuda. Então, por isso que foi pensada e criada a Lei Maria da Penha. Mas ela não distingue. Então, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete da lei distinguir. Então, aqui a gente aplica ela pela Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui a DEAN de Pará de Minas, a gente aplica da forma mais ampla possível. E aí você tem vários casos de violência. A mais clássica, infelizmente, é a violência do homem contra a mulher. Mas nós temos também casos de aplicação na relação entre pais e filhos, né? Tios e sobrinhos também pode acontecer. E recentemente nós tivemos um caso em que durante um plantão policial, um flagrante, foi aplicada a Lei Maria da Penha numa relação homoafetiva entre um homem, que era o autor, e uma mulher trans, né? Que eles viviam ali como uma família normal, né? E independente do gênero, ela se apresentava como mulher para a sociedade e, apesar do sexo masculino, ela se apresentava como mulher. Então, a identidade de gênero dessa vítima era a identidade feminina. E eles viviam no âmbito doméstico já há 3 anos e os abusos eram frequentes, ameaças de morte, outros casos de lesão corporal que culminaram, então, nessa prisão que aconteceu durante a madrugada, em que a vítima chegou na delegacia com a mão toda cortada, né? O suspeito a agrediu com uma faca. Então é o caso de violência familiar, violência doméstica clássico. E de relacionamento abusivo, né? De relacionamento abusivo. Então não há como deixar de aplicar a Lei Maria da Penha nesses casos. Então foi aplicado, o suspeito foi preso em flagrante pela lesão corporal e, inclusive, na delegacia ele ameaçava a vítima. E aí classicamente, não tem como você deixar de aplicar a Lei Maria da Penha, porque do contrário, se eu deixasse de aplicar nessa situação, eu teria feito um termo circunstanciado de ocorrência, né, seria considerando uma ocorrência de menor potencial ofensivo, e esse suspeito seria liberado, né, aguardando
audiência no juizado especial. Quando você aplica a Lei Maria da Penha, você já sai do âmbito do juizado especial criminal, a pena é um pouco mais elevada, né? Você pode inclusive deixar de arbitrar a fiança se houver indícios se houver possibilidade de aplicação de uma prisão preventiva, né? Se houver, no caso lá era explícito, já que ele estava ameaçando a própria vítima, então era um caso de prisão preventiva desse suspeito. Então foi aplicado, foi negado o direito à fiança desse suspeito e ele foi encaminhado ao presídio. Inclusive a vítima requereu medidas protetivas que foram encaminhadas ao judiciário para um futuro acolhimento. Então isso mostra aí que a Lei Maria da Penha ela é efetiva desde quando existe a denúncia, porque se não denunciar, não adianta, né? Sim, é necessário que a vítima imediatamente acione os órgãos policiais, faça a denúncia. Hoje nós temos vários canais, você tem Disque Denúncia, você tem o Disque 100, você tem o 197 ou 190, que são os telefones das polícias. Você tem a delegacia de atendimento à mulher aqui em Pará de Minas, que é uma delegacia muito atuante. Você tem lá uma psicóloga à disposição, você tem delegados, vai ser atendida por mulheres. No caso da violência contra a mulher, nós temos lá uma escrivã, nós temos estagiárias do sexo feminino, temos uma delegada, então ela vai se sentir mais acolhida. Então ela tem que fazer a denúncia. Caso ela tenha dificuldade, como a gente viu no caso da pandemia, que os homens estavam convivendo com as mulheres mais dentro de casa, ela pode buscar os canais, pode buscar os canais imediatamente e fazer a denúncia. Disque Denúncia ou os telefones policiais. Ok, doutor Carlos, nós vamos fazer mais um intervalo aqui no Observações. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a criminalidade em Pará de Minas. Fique por aí, o Observações volta já já. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços do mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Sou Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região.
A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para a desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo o Dr. Carlos Henrique Gomes Bueno, ele que é delegado da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pará de Minas, está aqui hoje falando sobre os índices de criminalidade e as soluções para diminuir isso aqui em Pará de Minas e região. E por falar em região, como que está aí a situação da região? Se eu não me engano, a Polícia Civil daqui atende 8 cidades, né? Sim, incluindo Pará de Minas, são 8 cidades no total. Pará de Minas, Papagaios, Maravilhas, São José da Varginha e Pequi, e Onça do Pitangui, Igaratinga e São Gonçalo do Pará. E como que está a criminalidade nesses municípios? Está tendo muito também, ou por ser municípios menores, a criminalidade também tende a ser menor? A gente observa que são municípios menores e tem sim uma criminalidade bem menor. Nós tínhamos muitos problemas com a criminalidade e segurança pública em Papagaios. Era uma cidade considerada muito violenta na região. Mas, após uma atuação dos órgãos de segurança lá, com o apoio da Justiça, com o apoio do Ministério Público, como eu falei no primeiro bloco, nós fizemos uma grande operação com o envolvimento de todos os órgãos, as instituições de segurança, os órgãos de defesa social, e aquela operação trouxe uma paz para a cidade. Posteriormente a isso, nós tivemos a inauguração da delegacia, da reforma da Delegacia de Papagaios, um ambiente novo, um ambiente mais propício para o trabalho policial, e com essa inauguração a vinda de um novo delegado de polícia, né? Além de 3 novos investigadores para a cidade e agora recentemente mais um escrivão de polícia. Então nós temos uma equipe completa na cidade de Papagaios, o que com certeza impactou diretamente nessa redução lá. Nas outras cidades também, como de modo geral em toda a região, de modo geral no estado, nós também temos observado essa redução importante dos índices de criminalidade que tem que ser comemorada aqui na nossa região, fruto desse trabalho intenso dos órgãos de segurança e defesa social aqui na região. E a título de informação, quais são esses municípios? Os municípios, por exemplo, Papagaios, a Delegacia de Papagaios atende Papagaios e Maravilhas. A Delegacia de São Gonçalo do Pará atende apenas o município de São Gonçalo do Pará. Então nós temos unidades em São Gonçalo, em Papagaios e a unidade Pará de Minas, que atende as demais cidades do entorno. Então, com essa grande presença da polícia, e agora a gente vai ver o que a sociedade, tanto paraminense de outras cidades aí, falam sobre a questão da criminalidade e a sensação de segurança nesses municípios. Vamos ver. Sim, me sinto muito segura em relação à polícia, porque aqui não tem muita criminalidade, porque eu acho que em Santos Dumont, onde é que eu moro, né, tinha muito, né, muito assassinato, muita coisa, muita droga, né, mas eles estão combatendo. Graças a Deus lá vai diminuindo bastante e lá vai sossegando, graças a Deus. Você acha aí que com essa pandemia deu uma diminuída justamente porque as pessoas ficaram mais em casa? Sim, acho que sim. Mas a polícia tem que agir mais, né? Assim, estão agindo, não discrimina hora nenhuma. Eles estão fazendo o serviço deles direitinho, mas precisa de mais segurança, né? Quanto mais, melhor, né? A gente quer mais segurança, mas eles estão fazendo. Tráfico de droga, atende mais.
Você acha que a polícia podia agir em cima disso? É, isso aí. E por falar em população, então, ela é uma grande aliada tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar na questão das denúncias e também na hora de coibir os crimes, né? Sim, com certeza. Nós temos os canais de denúncia que têm sido muito bem utilizados e é importante a população saber que a denúncia feita, principalmente no número 181, né, que é o número mais difundido, ela é monitorada. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, ela tem que monitorar essas denúncias e dar a resposta. Então, quando há a denúncia, a pessoa recebe uma senha para acompanhar e para saber os passos da polícia para apuração daquele fato, daquela denúncia, né? Então, inclusive, por exemplo, eu cito um exemplo que acontece muito, a pessoa faz uma denúncia de tráfico de drogas próximo à sua residência. Aquela denúncia vai chegar no canal tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Quando há uma operação e quando há a prisão desse suspeito, o delegado de polícia, no sistema, ele consegue inserir a informação de que houve a prisão, de que houve a apreensão, e aí aquela informação ela vai para o denunciante para saber que realmente a denúncia dele surtiu efeito. Então é importante isso porque a população ela não simplesmente faz uma denúncia e aquilo fica abandonado ali nos sistemas policiais. Não, essa denúncia vai para os canais e ela tem que ser apurada. Ok, Dr. Carlos, nosso programa está chegando ao fim. Queria saber então quais são as suas considerações finais e a sua mensagem principal aí para o nosso público. Bom, a gente agradece, né, a participação aqui na TVI, mais uma parceira, como eu já disse, né, aqui da Polícia Civil, e a gente orienta a população para que sempre que ocorra esses fatos, que confiem nos órgãos de segurança, confiem na Polícia Civil, façam as denúncias, procurem a delegacia, né? Hoje com a pandemia está tudo um pouco diferente, né? Nós estamos trabalhando com atendimentos agendados, mas você tem a delegacia virtual, que é muito simples, basta jogar aí no Google, delegacia virtual, você vai ser direcionado para o site já da delegacia virtual e pode ali fazer vários tipos de ocorrência, desde um simples crime de dano, um acidente de trânsito ou até mesmo um caso de violência doméstica. Então procure se informar, procure o site da Polícia Civil, nós temos muitas informações e lá você também pode fazer as denúncias além dos canais que nós já falamos aqui. Ok, Dr. Carlos, mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui hoje falando pra gente e obrigado também para você que acompanhou o nosso programa. Na semana que vem nós estaremos de volta com mais observações, análises diferentes sobre novos pontos de vistas. E se você tem sugestão de pauta que você quer ver sendo debatida aqui no nosso programa, mande para o e-mail que está aparecendo no seu vídeo, programaobs@gmail.com. E se você quer rever ou se você perdeu algum programa Observações, entre no YouTube e procure por Programa Observações. Lá você vai ver todos os programas anteriores a este e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Semana que vem estaremos de volta na quarta-feira, a partir das 15 para as 8 da noite, aqui na TVI, a TV mais perto de você. Tchau!